profeta Jonas, capítulo 1, nós vamos ler do 1 ao 2, amém? A palavra de Deus diz o seguinte: E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Amém. Senhor Deus amado, Pai querido, Deus maravilhoso, nós queremos nessa noite, ó Deus, pedir a Tua bênção, ó Deus, sobre este culto, ó Pai amado. Em nome de Jesus, que o Senhor venha mesmo, ó Pai, trazer para a igreja, ó Deus amado, tudo aquilo, ó Deus, que o Senhor colocou no meu coração, Pai amado. Que seja o Senhor falando, Senhor, que seja o Senhor mesmo entregando esta mensagem, ó Deus amado. Que o Espírito Santo do Senhor possa mesmo estar, ó Deus, tocando em cada coração, ó Deus amado, trazendo entendimento, Senhor, trazendo a revelação nessa palavra, da Pai amado. E em nome de Jesus, que haja cura no nosso coração, Senhor, através desta palavra, através desta mensagem que vem direto do trono do Senhor, ó Pai querido. Em nome de Jesus, que não seja eu, mas que seja o Senhor, ó Pai, falando à Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode assentar. Se eu te perguntasse agora sobre Jonas, o que vinha na sua cabeça? Peixe, né? Pois é. Eu ia trazer essa palavra um tempo atrás aqui na igreja e fiquei assim dias estudando sobre isso, mas eu não fiquei confortável no meu coração. E graças a Deus eu não trouxe na época, porque Deus confirmou no meu coração que o meu foco estava errado. Que o foco nessa palavra não é Jonas, não é o peixe, não é nada. O foco nessa palavra é o grande amor que Deus tem pelos perdidos. E o meu foco estava em Jonas, então eu estava por fora. E ele deixou muito claro no meu coração que o foco principal, que você deve prestar muita atenção no que eu vou falar, está no grande amor de Deus pelos perdidos, pelos ímpios, por uma cidade inteira, onde ele está enviando Jonas. Como diz aí na palavra, ele falou com Jonas, filho de Amitai: Levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até a minha presença. Olha, hoje de manhã eu falei um pouco sobre a nossa situação hoje, no nosso país, nesse planeta, no nosso país, no nosso estado, na nossa cidade, na nossa casa. A gente tem passado por momentos difíceis no país. Eu estava vendo um documentário do Al Gore, esse documentário foi produzido em 2010. Não sei se alguém aqui assistiu. Ele era vice-presidente dos Estados Unidos e ele falando da previsão desse planeta. E as previsões não são nada boas. Que dentro de 50 anos, esse planeta vai virar um caos, se continuar do jeito que estamos lidando com as coisas de Deus. Principalmente a natureza, né? Com tudo aquilo que Deus nos deu para nos servir e que nós estamos destruindo. E eu fiquei pensando também no nosso país. A situação ultimamente não anda nada boa, ou anda? A gente tem visto aí, né, certas crises, a gente tem visto aí corrupção. É isso que chega na nossa casa através da televisão. Isso tem nos preocupado muito. É lógico, como diz o pastor Adonai, tempo de crise é tempo da gente demonstrar para os nossos irmãos que nós que somos abençoados por Deus, a gente não se preocupa muito com isso. E é verdade, esse ano Deus tem me surpreendido, ano de crise, muita gente passada aperto, e o Senhor tem me surpreendido, como tem surpreendido muitos outros aqui, eu tenho certeza, a todos nós. Quando pensamos na nossa cidade, vocês acham que está faltando água por aí, na sua casa? Em cada faltando água 2 vezes por semana. E diz que tem gente na cidade que quando chega no prédio, fecha os hidrômetros do vizinho para chegar água rápido na casa dele. Diz que tem cara que sabe que o vizinho está viajando, ele estica a mangueira e puxa a água do vizinho dele. Olha para você ver que coisa impressionante que está acontecendo na nossa cidade. Eu estou falando tudo isso para que você comece a visualizar como é o comportamento hoje de nós, seres humanos. Como nós não nos importamos com o nosso irmão. E outra coisa nas nossas famílias, né? O diabo tem feito de tudo para destruir nossa família, para acabar com nossos princípios, mas mesmo assim Deus tem levantado homens que têm deixado muito claro para nós que só o Senhor é o caminho da nossa família. Pai sem autoridades, pai não pode falar nada com o filho, como diz o pastor Adonai. Hoje quem discipula muitos dos filhos é a internet, é a televisão, e os pais muitas vezes estão aquém disso. Então, isso é só para a gente fazer uma introdução, uma pequena introdução. E a gente esteve orando aqui um dia desse com o pastor Aldeir,
e ele convidou a gente, nós viemos aqui clamar pelo nosso país. Nosso país foi consagrado a ídolos, nosso país foi colonizado com muita maldade, não se podia ler a Bíblia, podia exterminar índios, podia exterminar escravos, isso tudo era legal. Então nós chegamos até hoje com esse tipo de ensinamento. Não é por isso que a gente está vivendo uma situação difícil. Essa cidade de Nínive é uma cidade também que, como a palavra diz, que a malícia dela chegou a Deus, as maldades dela, idolatria, adultério espiritual, tudo acontecia ali, roubalheira, enganação. E apesar de tudo isso, era uma cidade muito rica, muito próspera. Estava estudando sobre ela era cercada por muros. Diz que os muros lá, assim, dava para andar 3 carros com aqueles cavalos, um do lado do outro. Então era uma cidade muito poderosa naquela época, inclusive no mundo inteiro. E isso se passou mais ou menos 800 anos antes de Cristo. Então eu só queria, com esse pano de fundo, dizer que a nossa situação hoje não é muito diferente do que esse povo estava vivendo naquela época. As pessoas mesmo assim, tem uma parte de alguns anos depois aqui, quando também nós lemos lá no livro de Jeremias, que as pessoas até zombavam de Deus. Quem já viu alguém zombar de Deus? Eu já vi demais. Eu já zombei muito de Deus. Verdade. Não acreditava e não cria que Deus era isso tudo, que hoje eu sei que Ele é na minha vida. Então esse povo também fazia isso. E o que Deus fez para mudar a história de Nínive? O que Deus pode fazer para mudar a nossa história hoje? Bom, Ele enviou o seu profeta até aquele povo pagão. E nós vamos ler agora um pouquinho para frente, daqui a pouco. Acho que nem vou ler, eu só vou explicar. Que Jonas não foi para essa cidade, ele fugiu. Ele vazou. E eu fiquei pensando, por que esse cara não quis ir lá levar essa mensagem? Vai pensando aí no seu coração, talvez Deus te entregue uma palavra para você entregar para alguém, e você não vai, você foge, você vai embora para outro lugar. Eu acho que de início ele ficou com medo. Eu pensei logo lá em casa, eu acho que esse cara ficou com medo. Porque era o Império Assírio, esse povo era uma força dominante no mundo daquela época. Um povo muito poderoso, inimigo de Israel, inimigo dele. Te convidar para ir lá na casa do inimigo, no Estado Islâmico. Mais ou menos, vai entendendo a situação desse moço, né? Eles vão me matar, ele pode ter pensado, né? Eles nos odeiam. E a Bíblia, eu estava estudando também, fala que eles eram muito violentos. Então não era um ambiente muito legal de se levar uma mensagem. Apesar que Deus tinha dado essa incumbência a ele. Mas eu fui buscar mesmo assim, entender o que realmente estava no coração desse cara. Acho que ele botou no coração dele que aquele povo não tem jeito. E outra coisa, ele deve ter pensado, que esse povo morra de verdade. Para que eu vou lá? Destrói logo. Para que eu vou entregar isso? Você não vai destruir? Eu não preciso levar essa mensagem lá. Você já pensou isso aí algumas vezes? Deus te falou assim, leva essa palavra para fulano, você fala, isso aí não tem jeito, não precisa. Eu vou economizar meu tempo? Acho que eu não vou lá não, vou para outros lugares. Isso acontece conosco, isso acontece comigo. Acho que acontece com muitos irmãos aqui também. Você já se viu assim, com medo de lutar, quando o Senhor te convoca para uma missão? Já? De verdade? Quem já ficou com medo aí? Alguém tem coragem de levantar a mão assim, com medo de entregar uma mensagem, de encarar uma situação? A gente fica mesmo. E esse povo, a gente pode pensar assim, esse povo, eu vou entregar essa mensagem, esse cara não gosta de crente, esse cara não quer saber nada com a palavra de Deus, esse cara é muito bravo. E outra coisa, esse cara também é muito cheio de dinheiro, eu acho que eu não vou lá não, eu não sei lidar com esse povo muito rico. Ou, esse povo aí não vou não, eu não gosto de pobre, sei lá. Muitas pessoas podem pensar assim. Talvez você pense assim, meu casamento também não tem jeito. Vou desistir, não vou lutar mais por ele, não vale a pena. Ou esse povo também não quer saber de Deus, vou mexer com isso não. A gente foge da nossa responsabilidade. Mas Deus nos chamou para algo grande, como diz a sua palavra. Nós somos nação santa e sacerdócio real. Nós somos sacerdócio real. Nós somos sacerdotes de Deus, pelo sangue de Jesus. A nossa situação é muito melhor do que a de Jonas, hoje.
Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus conosco, hoje nós temos Jesus no nosso coração, nós somos sacerdócio real. A situação dele era um pouco mais complicada. E nós temos que assumir o nosso papel. Se você quer uma sociedade um pouco melhor, se você quer que chegue uma água limpinha lá na sua casa, então não construa sobre os recursos d'água, não construa sobre a fonte, sobre a nascente. Se você quer que tenha o seu vizinho fique feliz com você, compartilhe a sua água com ele. Nós temos que reverter essa situação que o mundo tem vivido, onde ninguém se preocupa com o vizinho. Muita gente mora em prédios que nem conhece o vizinho há anos. É verdade ou não é? Eu moro numa rua há 25 anos. E te digo assim, confesso para você que algumas pessoas eu não conheço. Há um tempo atrás um vizinho nosso nos ligou que ele estava muito doente, se a gente podia ir lá orar com ele. Nós fomos, oramos, e ele falou assim, eu queria que você voltasse aqui e trouxesse um louvor. Aí eu convoquei meus discípulos, foi. Na correria do dia a dia não fomos lá. Esse senhor já faleceu. Ficamos devendo esse louvor para ele. Olha que coisa impressionante. Que o tempo que a gente tem, se não for muito bem administrado, como é que a gente perde a oportunidade de levar a palavra do Senhor? Isso eu estou falando da minha vida e penso em você. Então Deus nos chamou para algo grande. Para você ser um evangelista, você ser um pastor, para você ser um líder de célula, para você ser um discipulador. Você pensa assim, isso é pequeno, né? Não, isso é uma coisa muito grande. O líder de célula, ele é um pastor no seu lar, na sua casa. O discipulador, ele está treinando, ele está preparando a pessoa para ser parecida com Cristo, e não com ele. Olha que coisa impressionante. É algo muito grande e tremendo. E Jonas não era um profeta qualquer. Se você for ver lá, ele já estava, assim, estava sendo usado por Deus há muito tempo. Ele não era um homem qualquer, não. Ele tinha mesmo intimidade com Deus. Mas o profeta fugiu. Eu te pergunto, é possível fugir de Deus? Você acha que é? Não tem jeito, né? De fugir de Deus. E ele muito bem, que ele sabia, com certeza ele sabia disso. A Bíblia fala que ele saiu de lá. E o nosso foco não é ele não, mas eu vou falar um pouquinho sobre ele. A palavra de Deus diz que ele saiu de lá e fugiu para Tarsis. Eu estava olhando, é uma cidade muito distante. É como se eu te mandasse ir para a minha cidade, Pedra do Onta. Está 30 quilômetros aqui, ou mais um pouco. Passa por Teixeiras. E ele foi para São Paulo, talvez um pouco além. E achou que estava escondendo de Deus. Mas a palavra de Deus fala que Deus é o soberano, não é? Você acha que Deus tem poder sobre as águas, sobre o céu, sobre o mar, sobre os peixes? Deus fala e manda, vai um vento lá, dá uma balançada naquele barquinho lá. Porque Jonas pegou um barco, um navio e foi embora. E a Bíblia fala que aquilo balançou e os marinheiros ficaram apavorados e começaram a limpar o convés, jogar tudo fora, que estava muito pesado, ondas muito grandes. E Jonas estava sossegadão, dormindo lá no porão. Olha que profeta sossegado, né? Mas a palavra de Deus fala que esses homens ali, muito apavorados, convocam ali, chama todo mundo, acorda ele. Ele falou, o problema é comigo mesmo, é porque eu sou hebreu, e isso tudo aí é porque Deus está com raiva de mim. Já pensou Deus com raiva? Ele nem falou com raiva, mas eu imagino assim, Deus só estava chamando a atenção dele, não te mandei para lá, vamos voltar? E talvez você está assim, como eu falei, eles limpando esse convés, talvez você está passando por algum problema na sua vida, pensa bem nisso. Jonas estava num porão, enquanto ele está indo para uma cidade, uma grande cidade, ele estava no porão de um navio, e esse povo que estava com ele, estava todo mundo afundando. Deus chamou ele para salvação, na verdade ele estava levando morte para o povo. Talvez se você tenha assim, mudado a sua direção, que Deus tem confiado a você, e você tenta limpar o seu convés ali, e joga uns tem fora, e acho que isso aqui não é meu, e realmente talvez você está fora do rumo, você está fora do caminho que o Senhor te chamou, e por isso, talvez, muitas coisas tenham acontecido na sua vida, que você não está sabendo muito bem como lidar, mas o peso não estava nas mercadorias, o peso estava em Jonas, estava pesando aquele barco. Eles pegam e jogam ele no mar, porque ele falou assim, pode me jogar no mar aí, que tudo isso aí vai resolver. E eu não sei se ele estava confiando demais em Deus, ou se ele assumiu mesmo que ele ia levar todo mundo à morte ali, e pede para jogar ele no mar. Só que antes disso, aquele povo clamou a Deus. Povo pagão, povo que nem tinha outros deuses. Mas quando Jonas falou que o Deus dele é o Deus do céu, o Deus do mar, eles entenderam que aquilo não é uma tempestade normal. O cara que vive no mar, ele sabe que aquilo não é uma tempestade comum. E eles jogam, ele pede a Deus que o sangue dele não seja sobre nós. E joga ele no mar. E realmente se acalma
a maré ali. Eu acho que eles devem ter ficado mais impressionados na hora que viu um peixão e engoliu ele. Aí que eles devem ter ficado mais confiantes em Deus. A Bíblia fala que eles até ofereceram sacrifícios a Deus. Então, o profeta, até sem querer, ele estava levando morte, mas Deus é um Deus misericordioso. E Deus usou aquele momento ali, ainda salvou aquele povo do barco ali. Aquele povo ali se entregou a Deus. E você sabe muito bem da história que o peixe, 3 dias nadando com ele. Provavelmente, como eu falei, 1.000 quilômetros, eu não sei a velocidade de um peixe. Leandro daí não, né? Mas assim, 3 dias um peixe nadando com ele na barriga. Você acha que é uma coisa boa? Você acha que... Eu fico imaginando, está dentro do estômago de um peixe, não deve ser nada bom. E muitas vezes quando a gente sai dos caminhos do Senhor, que a gente não abre os nossos ouvidos, os nossos olhos e cumpre aquilo que Deus tem para nós, como sacerdotes do nosso lar, das nossas vidas, nós nos encontramos em situações difíceis, muito apertadas. Eu já dei um testemunho aqui um tempo atrás, que uma vez eu fiz uma situação dessa, e foi tenso demais, mas depois o Senhor fez como Jonas aí, e a minha situação foi resolvida, e, graças a Deus, em nome de Jesus, por isso que nós temos um Deus todo-poderoso. E leia aí capítulo 2, abra sua Bíblia aí, só um pouquinho para frente aí, no capítulo 2, nós vamos ler do capítulo 2, 1 e 2. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor seu Deus e disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre do abismo gritei e tu ouviste a minha voz. Na hora do aperto você chama quem? Você grita quem? Isso é certo, não é? Qualquer pessoa, o cara fala que não crê em Deus, né? Mas na hora do aperto, Deus, me ajuda, Senhor. É ou não é? Na hora do aperto, só o Todo-Poderoso pode nos socorrer. E ele gritou, porque o bicho estava pegando para o lado dele. E o peixe vomita ele na praia, e Deus fala com ele novamente. Mas antes disso, vê lá no capítulo 2, versículo 7. Quando dentro de mim desfalecia a minha alma, eu me lembrei do Senhor. E subiu a ti a minha oração, e no teu santo templo. Os que se entregam à idolatria vã, abandonam aquele que lhe é misericordioso. Mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifício, e que voltei, pagarei. Falou para o Senhor assim, me livra dessa que eu vou lá cumprir, e conta comigo, não me deixa morrer aqui não. Então, se você está com a situação difícil, e às vezes você está, a gente passa por uns perrengues na vida, passa mesmo, mas creia, ore, clame a Deus, que Ele vai escutar sua voz. Talvez Ele não vai nem mandar um peixe, talvez Ele vai mandar um carro com ar-condicionado te buscar, né? Talvez você dá para ir até a pé, é só mudar o seu rumo e ouvir a voz de Deus e voltar para a presença dEle. No capítulo 3, olha aí, no versículo 1. Veio a palavra do Senhor segunda vez a Jonas. Deus não desiste de você não. Se você acha que você não vai ser um líder de célula, se você acha que você não vai fazer aquilo que Deus pediu para você, Ele não desiste. Como Ele fez com Jonas. Chamou ele de novo, Jonas, dizendo: dispõe-te, vai-te à grande cidade de Nínive e proclama contra ela a mensagem que eu te digo. Deus falou de novo. Deus não, interessante, Ele não se cansa de nós. Apesar de já sermos tão durões, Ele não se cansa. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era uma cidade muito importante diante de Deus, e de 3 dias para percorrê-la. Começou Jonas a percorrer a cidade caminho de 1 dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e Nínive será subvertida ou destruída. Quer dizer, ele levou uma mensagem muito dura. E o que eu acho interessante é que, por que Deus não pegou o profeta e mandou lá? Deixa ele embora para lá, para quê? Olha, tem coisas que Deus confia a gente, só nós vamos fazer. Não que outra pessoa não possa, mas Ele confiou a nós, porque nós temos o perfil ideal para aquela situação. Eu vejo que Jonas tinha um perfil todo especial para entrar nessa cidade. Realmente era uma cidade muito complicada, mas Jonas provavelmente tinha experiência e tinha o perfil certo para entrar naquela cidade e não ser exterminado por aquele povo. E ele não deu nenhuma mensagem para eles de misericórdia nem nada. Ele só falou: eu vim aqui trazer a mensagem de Deus, daqui 40 dias, tudo isso aqui vai ser destruído. Porém, voltando para a nossa situação,
Nossa família. Eu fiquei pensando o seguinte aqui. Vamos ler no versículo, vamos seguir até o 10. Vamos aí, o versículo 5, do capítulo 3. Olha que interessante. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum, e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Eles ouviram a palavra de Deus e começaram a tomar atitudes. Chegou esta notícia ao rei de Nínive. Ele se levantou do seu trono, tirou de si as vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou-se sobre cinza. E fez-se prostrar e divulgar em Nínive. Proclamar e divulgar em Nínive. Por mandato do rei e seus grandes, nem homem, nem animais, nem bois, nem ovelhas, provem coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá, e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos? Viu Deus que fizeram, como se converteram do seu mau caminho, e Deus se arrependeu do mal que tinha dito, lhes faria e não fez. Olha que coisa tremenda. Como eu te disse lá atrás, Jonas tinha só que entregar a mensagem, o resto era com Deus. Esse povo, imagina uma cidade inteira. Eu fiquei pensando aqui, imagina se a nossa presidente chegar em cadeia nacional, convocar todas as cidades, todos os estados, hoje, em tal hora, todo mundo, vista aí no seu coração aí, uma humildade, uma simplicidade. Você vê que o povo aqui ficou todo igual, até os animais. Deus olhava assim e via um povo só, um povo que se humilhava diante dele, um povo que jejuava, clamando a ele por misericórdia. Você imagina se a nossa nação fizesse isso? Entrasse na Rede Globo lá, pam, plantão. O Brasil inteiro orando, clamando a Deus, nosso único e suficiente Senhor e Salvador. Você acha que a nossa situação ia mudar? Você acha que ia vir chuva em abundância? Claro que sim. Imagina se nosso prefeito já nos deu uma oportunidade esses dias. Estávamos lá no dia do evangélico, um lugar muito cheio, e juntos ali com outros irmãos de várias igrejas, estávamos lá, clamando a Deus por essa cidade. Eu tenho certeza que Deus já está movendo céus aqui nessa cidade, coração de homens. Temos visto aí como as igrejas estão se unindo num corpo só. Deus quer olhar e ver um povo só, Ele não quer ver nossa placa não, sabe? Nós nem temos placa ainda, nós não precisamos de placa. Nós somos um povo de Cristo. E é isso que Deus queria ver nesse povo e viu. E a Bíblia é tremenda, fala que Deus não se arrependeu e não fez mais isso. Eu estou falando isso aqui, mas sabia que nós precisamos de contar essa história para as pessoas que você conhece? Você precisa contar isso para eles. Como é que uma cidade inteira, uma cidade que estava decretado sobre ela a destruição, que quando eles se humilharam, quando eles oraram, quando eles reconheceram quem era o Deus verdadeiro, porque aquela cidade era uma cidade muito idólatra, deusas, era um povo muito complicado. E a história mudou. Acho que nós precisamos de contar isso. Nós precisamos de contar isso por onde a gente vai. Como é que Deus pode mudar a história das pessoas, de uma nação e a nossa história. Veja aí no capítulo 4, versículo 1. Ao profeta de novo. Por isso que eu não foquei no profeta, olha só. Com isso desgostou-se Jonas extremamente e ficou irado. E orou ao Senhor e disse: Ah, Senhor, não foi isso que eu disse, estando ainda na minha terra? Por isso me adiantei fugindo para Tarsis, pois sabia que és Deus clemente e misericordioso, e tardio em irar-se, e grande em benignidade, e que te arrependes do mal. Peço-te, pois, Senhor, tira minha vida, porque melhor é morrer do que viver. Ô, coração duro, né? Olha para você ver como é que esse cara, um profeta do Senhor, com um coração duro desse. E pegou pirraça, se você for ver para frente, ele pegou pirraça mesmo. E Deus ainda trabalhou o coração dele e mostrou para ele que não é assim, meu filho. Deus é tremendo. Deus tem muita paciência conosco. Então você acha assim, minha situação está complicada? Está nada. Você fala assim, eu preciso de resolver isso primeiro na minha vida, para depois cumprir essa missão que Deus me deu. Tem nada disso. Jonas
se Deus tivesse que resolver a situação dele, esse povo nunca ia ser salvo. Então, não preocupa não. Se você tem que cuidar de alguém, vai lá cuidar, e o Senhor vai te tratando. Nós vamos andando, cada dia o Senhor vai trabalhando em nós e vai nos usando para ser canal de bênção, porque não é você que vai fazer a obra de Deus, a obra é dele. E as pessoas não vão olhar para você como nós não podemos olhar para Jonas, nós temos que olhar para Deus, nós temos que olhar para o Espírito Santo de Deus, que hoje está em cada um de nós, assim, muita vontade para nos ajudar. Às vezes a gente pega umas pirracinhas, faz uns beicinhos, mas o Senhor, você vai ver aqui que Deus aqui ainda brincou com ele, mandou nascer uma plantazinha atrás dele, para dar uma sombrinha, depois mandou um vermezinho para comer lá a raiz dessa planta, e o sol cascar na cabeça dele. Então talvez você tenha vivido situações assim meio embaraçosas, e é o Espírito Santo simplesmente assim, de uma forma muito sutil e simples, te alertando: ô, acorda, que é isso, cara, vamos lá, se você entregar essa palavra lá hoje, aquele bairro todo vai ser liberto, vai ser salvo. Você não vai ver, mas essa semente que você está plantando hoje, daqui 50, 60 anos, vai ser uma bênção. Essa semana eu fiquei sabendo, e fiquei muito feliz, que quando o pastor Marcos veio para cá, foi a irmã Luísa e o irmão Virgílio, foi através deles que o pastor foi convidado para vir para Viçosa. E o pastor era um menino, 22 anos talvez. E eu fiquei pensando, da idade de Jeremias, quando foi chamado para ser profeta, um menino também. E ele falava que ele era menino, Deus tocou na boca dele: que menino, eu que vou falar, senhor, vamos lá. E o pastor veio para cá, e eles estão ali atrás, até hoje, olha lá, né? Uma bênção, estão aí todos os domingos. Se essa igreja está cheia, se estamos aqui, porque um dia eles acreditaram nos jovens. Leia aí no último versículo, no 11. Depois que Jonas pegou essa pirraça toda, Deus falou assim: não hei eu de ter compaixão da grande cidade de Nínive, em que há mais de 120 mil pessoas, e que não sabem discernir entre a mão direita e a esquerda, e também muitos animais? Essa cidade, ele está falando de 120 pessoas que não sabiam discernir a mão direita da esquerda, 120 jovens. Por isso que eu estou falando do pastor Marcos. Quando ele veio para cá era um jovem. Hoje nós somos aproximadamente 400 pessoas, mas eles na época, o pastor Aldeir e algumas pessoas que estavam com ele. Hoje esse grupo é muito maior, e eles acreditaram num jovem. E eu tenho visto como Deus investe nos jovens, como nós, como pais, sacerdotes do lar, pastores, líderes de célula, como igreja, nós temos que investir muito, 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 muito na nossa juventude, os nenenzinhos que já nasceram, os que vão nascer. É essa turma que vai experimentar dessa diferença que nós estamos falando, porque Deus está nos dando a liberdade de ter uma boa vida aqui nessa terra. Nós não estamos aqui para ter uma vida ruim, nós precisamos ter uma vida boa aqui. E se nossas crianças, nossos jovens tiverem um caráter parecido com o de Deus, com certeza, eles farão a diferença na sua geração. Ele falou de 120 mil pessoas aqui, eu estava estudando sobre isso, provavelmente eram 500 mil pessoas nessa cidade, 120 mil jovens. Estou brincando com os irmãos, o pastor Marcos veio para cá muito jovem, e como ele fez a diferença. Ele conta como ele teve dificuldades, como ele teve que aprender a lidar, né? Um menino, e veio para cá, e o Senhor colocou pessoas para achar ele lá em Patinga. De alguma forma ele chegou aqui, nós estamos aqui hoje, em nome de Jesus, e ele está lá nos Estados Unidos se preparando para ainda voltar cheio de Deus, para que ele possa trazer para nós assim tudo que Deus tem colocado no coração dele. Então, a palavra de Deus fala lá em Provérbios, aí não precisa de abrir não, 3, de 1 a 4. Filho, não esqueça os meus ensinamentos, lembre-se, eu estou lendo a linguagem atual, mais nova, lembre-se sempre dos meus conselhos, os ensinamentos lhe darão uma vida longa e cheia de sucesso. Os jovens, se estiver debaixo do conselho de Deus, terão uma vida longa e cheia de sucesso. Não abandone a lealdade e a fidelidade, guarde-se sempre bem gravadas no seu coração. Se você fizer isso, agrada tanto a Deus como aos seres humanos. Por isso que nós temos que ser sacerdotes do nosso lar, nós temos que ensinar isso para os nossos filhos. Esse salmo aqui confirmou essa palavra no meu coração e no coração do Lucinho, coração 37, de 37 a 40. Essa semana eu fui lá no discipulado com ele, e viveu uma situação aí difícil, mas Deus deu um grande livramento na vida dele, e a gente lá, Deus confirmou isso no nosso coração. Salmo 37, do 37 ao 40, diz assim: preste atenção nos bons, e observe os honestos, e você verá que as pessoas que amam a paz
deixam descendentes. Você acha que o mundo tem ensinado a gente a prestar atenção nos bons e nos honestos, ou nos ensina a olhar para aqueles que sempre dão um jeitinho e ganham muito dinheiro? Pensa aí, né? Está muito claro o que o diabo bota na cabeça das pessoas. Mas os que desobedecem às leis de Deus são completamente destruídos, e os seus descendentes desaparecerão. Em nome de Jesus, os meus descendentes não vão desaparecer, e nem o seu, é ou não é? Nossos descendentes vão ter vida longa, vida boa, como diz aqui atrás, uma vida longa e de sucesso. O Senhor Deus salva do perigo os que são bons e protege em tempos de aflição. O Senhor os ajuda e livra, e porque eles procuram a sua proteção, Ele os salva dos maus. Olha, quantos livramentos temos visto por aí. Enquanto eu estou pregando aqui agora, que eu estou trazendo essa palavra, eu me sinto aqui, Deus é Pai, é ou não é? Deus é Pai, e eu também sou pai. Meus meninos provavelmente estão saindo agora para viajar para Belo Horizonte. E a gente, como pai, a gente fica com o coração meio duro, a gente não quer separar dos nossos filhos. E eles vão viajar agora. Se eu pudesse, eu iria levar e voltava de novo. Mas eu tenho que confiar no Senhor. Tudo aquilo que eu já ensinei para ele, tanto sobre a palavra, sobre estradas, sobre direção, em nome de Jesus, que ele vai praticar agora. E o pai fica triste se eu falar com ele para ir devagar e ele for correndo. Como Deus falou com Jonas aqui. Só que Deus é tão misericordioso, não é como nós. Ele não ficou com raiva dele. Mas entristece o coração de Deus quando Deus confia algo a gente e a gente não cumpre essa palavra. Então as pessoas hoje muitas vezes não entendem o amor de Deus. As pessoas não conhecem Jesus. As pessoas aí do mundo não conhecem Jesus. Conhecem de ouvir falar, mas não têm intimidade com Ele. Jonas tinha intimidade com Ele. Era teimoso, mas tinha. E as pessoas também não conhecem a justiça de Deus. Como diz o Melquiades, ele fala muito disso. Eu sou justiça do Senhor. E é mesmo. Se somos justiça do Senhor, nós temos que ser o quê? No mínimo, justos. Em tudo que fazemos, em tudo que falamos, nos nossos atos. Temos que ser justos com o nosso irmão. Lá em Lucas 11, 32, a palavra diz assim, Jesus falando: os homens de Nínive se levantarão no dia do juízo com esta geração e a condenarão, eu acho que isso está em Apocalipse, pois se converteram com a pregação de Jonas, e eis que está quem é maior do que Jonas. Jesus estava falando que aquele povo de Nínive um dia vai se levantar para julgar todos aqueles que vão perecer. Isso confirma esta palavra. Só para finalizar, talvez você diga que não está preparado, eu não posso ser um sacerdote, estou cheio de problemas. Não se preocupe, o Senhor vai te colocar na barriga de um peixe e vai te trazer de volta, né? Ele vai te resgatar. Romanos 5:20, mas onde o pecado abundou, superabundou a graça. É isso que nós temos que ensinar, é isso que nós temos que viver, é isso que o mundo precisa entender. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Atos 3:19, arrependei-vos, pois, e convertei-vos, porque sejam apagados os vossos pecados e vejam assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Amém? Porque para Deus nada é impossível. Tiago 4:8, chegai-vos a Deus e Ele chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o seu coração. Amém? Eu queria só deixar assim, para finalizar, dizer que eu creio que o Senhor pediu que eu trouxesse essa palavra aqui nessa noite, porque Ele quer fazer a diferença, nos usando, como diz Tatão ali, nessa cidade, e principalmente na sua casa, no seu lar. Vamos começar pela nossa casa. A igreja topa assumir esse compromisso diante do Senhor, de ser o sacerdote do seu lar, de orar, de jejuar pelos seus filhos, de orar, de jejuar pelos seus líderes, de orar, de jejuar pelos pastores, pela nação, pelos nossos governantes. Se nós fizermos isso juntos, unidos,
em um só espírito, nossos filhos vão experimentar coisas grandes. Esses meninos aqui todos vão experimentar coisas grandiosas.